o legado de Maquiavel e a manipulação de pessoas no cotidiano. Uma leitura filosófica. Desde a publicação de O Príncipe, em 1532, Nicolau Maquiavel tornou-se uma das figuras mais controversas da filosofia política. Seu nome foi associado à frieza, à dissimulação e à manipulação como instrumentos legítimos de poder. Contudo, reduzir sua obra a um manual de enganação seria uma leitura superficial. O pensamento maquiavélico visto filosoficamente trata de compreender o ser humano em sua natureza mais nua, despida de idealizações, e é nesse ponto que seu legado repercute até hoje, inclusive nas práticas cotidianas de manipulação e influência interpessoal. A natureza humana segundo Maquiavel. Maquiavel partiu de uma premissa dura: os homens não são guiados por bondade intrínseca, mas por interesses. Ele descreve a natureza humana como volúvel, ingrata, egoísta e inclinada a buscar o próprio benefício antes do bem coletivo. Essa concepção não é uma condenação moral, mas uma análise realista. Reconhecer isso é reconhecer que as relações sociais, sejam no governo de um estado ou no trato diário entre vizinhos, colegas ou familiares, estão permeadas por jogos de poder. No cotidiano, essa visão explica por que tantas vezes encontramos pessoas que ajustam seus comportamentos conforme as circunstâncias e os interesses em jogo. Aquele que sabe ler tais movimentos e agir em conformidade com eles detém um tipo de poder sobre os demais: o poder da manipulação. Manipulação como técnica de sobrevivência. A manipulação eilãs da Maquiavel não é apenas uma forma de enganar, é, sobretudo, uma técnica de sobrevivência. No trabalho, por exemplo, quem entende como agradar superiores, como construir alianças estratégicas e como parecer indispensável, aumenta suas chances de ascensão. No convívio social. Aquele que domina a arte, persuadir e conquistar a simpatia alheia garante apoio em momentos de necessidade. Esse uso da manipulação não deve ser visto apenas como corrupção moral. Philosophicamente, pode ser entendido como exercício de virtue, termo usado por Maquiavel para designar a capacidade de moldar as circunstâncias em favor da própria vontade. Virtue não é virtude no sentido cristão, mas habilidade, astúcia, energia ativa frente à fortuna, isto é, o acaso e a imprevisibilidade da vida, a máscara e a aparência. Um dos pontos centrais em Maquiavel é a diferença entre o que se é e o que se parece ser. Ele afirma que não é necessário que um príncipe possua todas as virtudes, mas é indispensável que pareça tê-las. Essa lógica se estende ao dia a dia. A aparência de honestidade, bondade ou altruísmo, muitas vezes vale mais do que a prática concreta dessas qualidades. No mundo contemporâneo, onde as redes sociais amplificam a gestão da imagem, o ensinamento maquiavélico é quase onipresente. Criamos versões de nós mesmos para consumo público, manipulando percepções. Filosoficamente, isso levanta a questão: até que ponto existe uma identidade real e até que ponto somos construídos pela máscara que escolhemos exibir? A manipulação como linguagem do poder. Maquiavel não enxerga a manipulação como um vício, mas como linguagem natural do poder. O poder, em sua essência, não é transparente. Ele opera por símbolos, discursos e encenações. No cotidiano, mesmo nas relações mais íntimas, frequentemente manipulamos emoções alheias quando exageramos, uma fragilidade para obter apoio, quando omitimos informações para evitar conflitos ou quando elogiamos para abrir espaço a um pedido posterior. Do ponto de vista filosófico, essa prática revela a impossibilidade de relações absolutamente puras. A vida social é mediada por interesses e afetos, e a manipulação é a gramática que articula essas mediações. Ética maquiavélica e vida prática. Um dos maiores dilemas ao aplicar Maquiavel ao cotidiano é o confronto com a ética. Se aceitamos a manipulação como inevitável, como distinguir entre o uso legítimo e o uso abusivo dela?
Maquiavel diria que a legitimidade não está na moral tradicional, mas na eficácia. O critério é o resultado. O ato é justificado se garante a manutenção da ordem ou a preservação do poder, transposto ao dia a dia. Isso significa que manipular alguém pode ser visto como condenável ou aceitável, dependendo dos efeitos. Enganar um colega de trabalho para Huber Lee, o mérito parece moral, mas manipular um filho com uma mentira branca para protegê-lo de um trauma pode parecer justificável. Essa relativização da moral é um dos legados mais desconfortáveis e atuais de Maquiavel. O cotidiano como microcosmo político. Por fim, é útil perceber que as interações diárias funcionam como microcosmos do campo político. O ambiente familiar, o espaço de trabalho e os círculos sociais são arenas onde indivíduos disputam poder, reconhecimento e influência. Maquiavel, ao analisar Príncipes e Repúblicas, também oferece ferramentas para entender como chefes manipulam subordinados, como casais negociam suas vontades e como grupos sociais se organizam em torno de lideranças carismáticas. Nesse sentido, a filosofia maquiavélica nos convida a encarar a manipulação não como anomalia, mas como estrutura invisível das relações humanas. Reconhecê-la, compreendê-la e utilizá-la é parte do exercício da liberdade e da prudência no convívio. O legado de Maquiavel é, em última análise, o legado do realismo. Olhar para a natureza humana sem véus idealistas e admitir que a manipulação é parte constitutiva da vida em sociedade. No cotidiano, todos, em maior ou menor grau, recorremos a técnicas de influência, ocultação e persuasão. A questão filosófica não é se devemos ou não manipular, mas como fazê-lo de modo consciente, equilibrando eficácia e responsabilidade. Assim, a lição maquiavélica permanece viva. Viver é governar, e governar é saber manejar os jogos de poder que permeiam até as relações mais banais. No dia a dia, o legado de Maquiavel, quando lido à luz do caráter humano e do humanismo, revela-se menos como um manual de tirania e mais como um espelho incômodo da nossa própria condição. Ele não descreveu monstros ou anjos, mas homens tal como são, frágeis, contraditórios, movidos pelo desejo de preservar a própria vida e de conquistar aquilo que lhes parece vantagem. Nesse retrato cru, o jogo da manipulação surge não apenas como artifício político, mas como prática cotidiana que atravessa nossas relações mais simples. O ser humano, para Maquiavel, não é naturalmente virtuoso. Tende antes à autopreservação e à busca de benefícios imediatos. É nessa base que floresce a manipulação, como modo de inclinar os outros para nossas vontades, de proteger aquilo que possuímos, ou de ampliar o espaço da nossa influência. A sutileza está em perceber que tais práticas não pertencem apenas aos governantes, mas a cada gesto de quem omite uma verdade para evitar o conflito, de quem enfeita uma história para obter admiração, ou de quem simula um sentimento a fim de não perder apoio. A filosofia de Maquiavel parece, nesse sentido, profundamente humanista, pois rejeita os ideais abstratos e encara o homem concreto. Ela não condena a manipulação como pecado moral absoluto, mas a compreende como parte intrínseca da convivência. Isso não significa ausência de ética, mas uma ética diferente, fundada menos em dogmas e mais na eficácia, no discernimento e na prudência. O caráter humano é posto à prova quando percebemos que nossas máscaras sociais são, muitas vezes, indispensáveis para a vida em comum. Fingir virtudes pode ser necessário para conquistar confiança, ainda que por dentro não sejamos aquilo que aparentamos. É desconfortável assumir isso, mas também libertador. A autenticidade plena talvez seja impossível, pois viver entre outros exige encenação e cálculo. Do ponto de vista humanista, a manipulação não é apenas engano, mas linguagem. É por meio dela que se negociam afetos, se amenizam dores
e se evitam confrontos que poderiam ser destrutivos. A mentira suave contada a uma criança para protegê-la. O gesto calculado de um professor para motivar um aluno. O silêncio estratégico de um amigo para não ferir outro. Tudo isso participa do mesmo campo em que príncipes e governantes exercem o poder. O caráter se mede não pela ausência de manipulação, mas pela consciência com que a utilizamos, pela capacidade de distinguir quando ela serve à vida e quando serve apenas à ambição cega. Maquiavel não nos convida a abandonar a moral, mas a repensá-la com realismo. Se a natureza humana é inclinada ao interesse, então cabe ao homem de caráter reconhecer esse fato e agir com sabedoria, sem ingenuidade e sem cinismo absoluto. O humanismo que emerge dessa leitura não é o que idealiza o homem como bom por essência, mas o que o aceita em sua inteireza, com suas sombras e suas astúcias. Ao perceber que manipulamos e somos manipulados, passamos a enxergar o cotidiano como um palco em que cada um encena papéis, e a verdadeira arte consiste em equilibrar a fidelidade a si mesmo com a habilidade de viver entre os outros. Assim, a manipulação deixa de ser apenas um artifício de tiranos e torna-se expressão da própria condição humana. Não se trata de celebrá-la como virtude, mas de compreendê-la como dado inevitável da existência. Ao reconhecer esse legado de Maquiavel, vemos que o caráter não está na recusa da manipulação, mas na forma de orientá-la para fins que não destruam o tecido da vida comum. Humanizar Maquiavel, portanto, é perceber que sua filosofia não exalta a crueldade, mas revela o quanto precisamos de lucidez, para não sermos escravos, nem de ilusões ingênuas, nem das artimanhas de quem manipula sem consciência. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos como este. Ativa também o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma novidade. Aurelius Soules é um livro que conta a jornada de Sexto Lúcio Afrânio, um jovem romano marcado pela guerra civil, que ao lado de seu tutor Ezo parte em busca de liberdade. Entre batalhas, amores e tragédias, sua família enfrentará o poder de Roma e descobrirá que a luta pela esperança pode atravessar continentes. Estou deixando um link na descrição, onde você poderá ler ou adquirir o seu livro. Obrigado.